embora já tenha ministrado nesse texto, Deus sempre traz revelações novas. 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 6. Você vai poder encontrar no telão. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Quero mais uma vez enfatizar para você não deixar de estar aqui na próxima quarta-feira. E quero elogiar toda a equipe de mídia, porque que qualidade sonora abençoada eu estou vendo aqui. Muito obrigado, meus lindos, muito obrigado, Ricardo. Deus continue abençoando vocês, as lives, você que está aqui, Ministério de Louvor. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, os pastores, todos aqueles que de maneira direta ou indireta têm cooperado para que a obra de Deus aconteça. Os nossos obreiros lindos também. 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. Você encontrou aí no telão. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde você puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o filho daquela mulher, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: está aí a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a sua renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Só até aqui, meus lindos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar com você e por você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque tu és um Deus que fala, que se move, que se revela, e operando, Senhor, quem impedirá? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui com um propósito de ouvirmos a tua voz, de recebermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Deus, como sempre eu tenho falado, que não haja nenhuma expectativa no altar, que não haja nenhuma expectativa em mim mesmo, Senhor, porque de mim eu não tenho nada para dar nem para oferecer. Que tudo, Senhor, venha de Ti e volte para Ti, para a Tua glória. Muito obrigado pela oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui nessa noite. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, e cremos que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, e aplauda lindamente com honra ao Senhor, como só Ele é digno de receber. Ô glória! Não, peraí, já parou? Aplauda mais uma vez a Jesus. Eita glória! Meu Deus, antes eu estava falando para o Senhor, antes de entrar na mensagem, eu preciso explicar algumas características aqui para o povo, para que você possa entender onde nós queremos chegar. A sunamita, ela veio de Sunem, que era um vilarejo das regiões de Samaria. E Samaria, ela ficou conhecida como a capital do reino do norte. Quando Israel se separou por conflitos de monarquia, então consequentemente Israel ficou sendo Jerusalém a capital, que era o reino do sul ali do povo de Israel, e ali Samaria ficou sendo a capital do reino do norte. E nós vemos uma sequência de decadência espiritual na vida dos reis que
que faziam parte do reino do norte, onde tinha como capital Samaria. E é interessante que próximo a Samaria tinha Sunem. E é interessante também que era uma região que peregrinava o profeta Eliseu, operando milagres, maravilhas. E a mulher sunamita, no capítulo 4, ela sempre observou as características e aquilo que o profeta fazia. O quanto ele era usado por Deus, o quanto o Senhor estava ali abençoando pessoas, vidas e corações através do uso profético do profeta Eliseu, que tinha como servo Geazi. Então ali o profeta Eliseu, ele foi instrumento nas mãos do Senhor para tantas vidas. E é interessante que certa vez passando pela sua casa, porque pelo que nós vemos no texto bíblico, essa mulher, a sunamita, que a Bíblia não fala do seu nome, né, próprio, fala que ela era de Sunem, por isso se chamava sunamita. É como chega hoje para você e dizer a brasileira, a caruaruense, a pernambucana. Não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela vinha de Sunem. Ela era uma mulher generosa, e todas as vezes que o profeta passava, então não tem aquele cafezinho com bolo, estou contextualizando aqui, não sei o que ela oferecia, mas que ela pausava o profeta, a peregrinação dele, para poder recebê-lo em casa e oferecer um lanche. Pelo que nós vemos no contexto histórico, ela era também com o seu marido uma mulher próspera na cidade, uma mulher que tinha riquezas, bens, e que era também uma mulher bem relacionada com os seus vizinhos. É tanto que ela fala isso depois. Só que certa vez ela, percebendo o cansaço, corre-corre do profeta, andando de um lado para o outro, ela pensou algo mais. Eu não só vou dar um lanchezinho para ele não, nem só vou recebê-lo em casa. Eu vou também preparar um quarto, construir um quarto, obra de pedreiro, para que quando ele vier a passar, ele possa comer e descansar nesse quarto. Vamos fazer esse quarto nos fundos da nossa casa. E ela construiu. E não só construiu o quarto, como também colocou a mobília. Ela colocou ali a mesa, o candeeiro, ela colocou a cama para que ele pudesse repousar. E todas as vezes que ele passava, com muito carinho, com muito amor, ela o recebia em casa. O seu marido já era um homem ancião e concordava com isso. Então ele recebia também com amor. E quando você é recebido com amor, quando alguém faz algo de bom para você, a primeira coisa que vem em um coração grato é o desejo de retribuir aquilo que de bem aquela pessoa fez, sim ou não? Então de repente, ali Eliseu, ele pensou: Geazi, o que é que eu posso fazer por essa mulher? Pergunta para ela o que é que eu posso fazer. Mas por que que Eliseu não perguntou diretamente? Porque na verdade, a princípio, ele queria fazer uma surpresa. Então ele queria que Geazi sondasse o que ela queria, o que ela precisava, e consequentemente levasse a informação para Eliseu. E na hora que Geazi sonda, ela diz: não, está tudo bem comigo, eu estou bem diante do rei. Porque se é perguntado que se era necessário falar sobre ela ao rei, e ela disse: não, eu estou bem relacionada com o meu povo, com o meu rei, então eu não preciso de nada. Foi essa a resposta dela. Ela não pediu nada. A motivação daquela mulher não foi dar esperando receber, não foi plantar esperando colher. Mas só que as leis espirituais, elas não se confundem. Tudo aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Só que Geazi era uma bênção. E eu já falei, pastor Gledson até brincou comigo. Ele disse: Geazi era uma peça trabalhosa, e o Senhor começou a deixar ele uma pessoa boa. E ele tinha, eu tenho certeza que alguém que tinha porção dobrada do Espírito, como Eliseu, não ia andar com alguém que não prestasse. Ele podia ter as suas dificuldades e caráter, mas que era alguém submisso e era alguém fiel ao seu Senhor. Ele foi infiel uma vez, pagou o preço, mas Eliseu não desistiu dele. E é interessante que naquele momento Eliseu, como ele era bem esperto, ele descobriu: ela é estéril, ou ela não pode gerar. Mas aí, se aprofundando mais, ele ficou sabendo que o homem, o marido daquela mulher, era ancião.
Naquele tempo não tinha exames médicos para sabermos, o que era que estava acontecendo. Mas sabemos que a informação que chegou foi: ela não tem filhos e o seu marido é um homem velho. Naquele momento, Eliseu foi profeta nas mãos do Senhor e ele disse: olha, ao prazo de 1 ano o Senhor te dará um filho. Mas não tem quando você toca no lado doído de uma pessoa, não porque ela não queria um filho, mas porque ela quis por muito tempo. Não porque ela não queria uma profecia, mas porque ela acreditou por muito tempo que seria mãe. E quando você se frustra em algo que você sonha muito, como proteção, como ser humano, a primeira coisa que você faz é se blindar, é não querer tocar naquele assunto, é não querer mexer naquele problema, é não querer ressuscitar aquele defunto. No momento a mulher foi e falou, ela disse: não mintas para a tua serva. Ou seja, pela expressão do hebraico, quando ela disse não mintas, está lá escrito: não enganes mais a tua serva. Então isso quer dizer que ela já foi enganada, ou por outros, ou pelas suas próprias motivações de querer ser mãe. Naquele momento, o profeta disse: não, ao prazo de 1 ano, você dará à luz a um filho e o tomará nos seus braços. E assim como Deus prometeu, ele fez. A mulher era próspera, era uma mulher que tinha de tudo, e ela teve o seu filho. Quando ele estava crescendo no campo com o seu pai, diz a palavra que ele tem uma forte dor de cabeça. E naquela forte dor de cabeça, que poderia estar sendo um derrame, levam ele até a sua mãe, porque ela era a pessoa que mais cuidava do seu filho e que tinha experiência com ele. E ele morre nos braços da sua mãe. Eu fico pensando como é que naquele momento aquela mulher não gritou. Eu fico pensando naquele momento como é que aquela mulher, ela não saiu dizendo: meu filho morreu, façam alguma coisa. Não, ela conseguiu manter o equilíbrio e ela conseguiu manter a tranquilidade, por mais que tenha sido por fora, porque por dentro ela estava arrasada, para que ninguém soubesse do que estava acontecendo. E nós sabemos que a maior dor que o ser humano ele pode vir a enfrentar é a morte. Naquele momento ela pegou o seu filho, não preparou funeral nem nada. Ela pegou o seu filho e colocou nos fundos da sua casa, no quarto do profeta Eliseu. Por que ela colocou no quarto do profeta Eliseu e trancou? Porque só ela e o profeta tinham a chave historicamente. Primeira coisa que eu quero que você entenda: viver na dependência de Deus é entender que existe uma chave na sua vida. E essa chave traz acesso ao ambiente da morte e da ressurreição. Essa chave traz acesso àquilo que você construiu. Só entrarão lá se você permitir. Ela pega e pelo hebraico tranca a porta do seu quarto, para que ninguém se deparasse com a cena do seu filho morto. E ela manda preparar um jumento para ir ao encontro do profeta. Só que tem gente que nos conhece no olhar, é ou não é? Você olha para uma pessoa, você diz: ih, fulano de tal hoje está azedo, chupou limão. Não precisa falar nada, basta ter afinidade. Essa pessoa não está bem não. Essa pessoa que eu estou conversando aqui com ela está chateada. Você percebe logo pelos olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Ou então você percebe pela atitude da pessoa. E Eliseu conhecia aquela mulher. Então quando ela vinha de longe, ele já percebeu que algo de negativo estava acontecendo. Também porque, historicamente, ela não incomodava o profeta Eliseu. Ela não ia até ele para dizer, um exemplo: Eliseu, eu comi queijo de coalho hoje pela manhã, me deu um probleminha na barriga, o que é que eu tomo? Eliseu, eu comi muito chocolate. Não, ela só ia até o profeta em uma ocasião extrema. Então quando ele viu que ela estava chegando, ele percebeu que algo
de negativo estava acontecendo, e mesmo sendo profeta, Deus não revelou a ele o que estava acontecendo. Quando ela chega até ele, diz a palavra que a primeira coisa que ela pergunta é: eu pedi a Deus um filho? Eu pedi a Deus um filho? Ela confronta o profeta dizendo, em outras palavras: eu pedi a você isso? É como você chegar para o marido que diz: eu não quero mais estar casado com você, e você chegar para ele ou para ela e dizer: eu obriguei você a casar comigo. O filho está lá dando trabalho, é o maior amor da sua vida, mas é como você chegar e dizer: eu fabriquei só. É como você chegar no ministério: eu estou só aqui nessa jornada, ou nós somos uma equipe? É como você chegar no trabalho que tem vários vendedores e vendedoras, e você perceber que só você trabalha, e parece que só tem você como funcionário. Então aquela mulher, por mais que ela mantivesse o silêncio, ela desabafou com uma pessoa madura e com uma pessoa que ia entender o seu momento. Na hora ela chega para o profeta e ela questiona: eu pedi a Deus? Porque ela viveu 2 milagres, que lá na frente a gente vai ver. O primeiro, porque não podia gerar e gerou. O segundo, porque ela ficou com o profeta e o profeta disse: vai lá, Geazi, leva o bordão para medir o menino. Geazi foi, só que ela ficou com o profeta, não porque ela acreditava que só o profeta podia fazer, mas porque ela tinha convicção de que se Deus usou o profeta para que ela pudesse gerar, Deus ia também usar o profeta para que o seu filho ressuscitasse. O que eu quero dizer para você é: as metodologias elas podem mudar, mas a essência sempre será a mesma. E eu quero trazer uma aplicação para a nova aliança. Eu quero aplicar a pessoa de Jesus Cristo. Podem mudar as formas, as circunstâncias, o mar bravio, mas a essência é Cristo. Quem continua operando é Ele. Quem continua fazendo milagres é Ele. Ele é a fonte de vida, de inspiração, e todo aquele que dele se alimenta e bebe dele, por ele também viverá. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Então de repente o profeta vai com a mulher, porque o que Geazi fez não resolveu, e só ele e ela sabiam. Eliseu entra no quarto, deita sobre o menino, ora ao Senhor, aquece o corpo do menino e ele ressuscita. E pelo que eu vejo no contexto histórico, os demais não sabiam que o menino havia morrido. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você: nem todo mundo precisa saber do que morreu em você. Deixe para contar um milagre depois que ele for concretizado. Você passou por isso, passei. Isso aqui morreu em você, morreu, mas Deus ressuscitou. Deus gerou isso aqui, gerou. Deus permitiu isso, permitiu. Meu irmão, eu não sabia que a coisa tinha sido grave. Eu não sabia que você tinha passado por toda essa trajetória. Mas o que vão ver não é a sua história simplesmente, mas é o ponto final dela. Verão que o bom Deus que começou a boa obra, Ele completou, Ele aperfeiçoou. E hoje você está aqui vivo e viva, não porque Satanás não tentou te matar, não só fisicamente, mas também nos sonhos e nos projetos, mas porque o Deus que tem fôlego de vida te ressuscitou, te reanimou, te colocou para cima e disse: eu sou contigo, homem e mulher de Deus, e operando eu, quem impedirá? Se você crê que é assim, aplauda lindamente a Ele, diga glória a Deus. Eita maravilha! Estou contando uma história para começar a pregar, mas vamos ganhar tempo. Então de repente
Passa-se o tempo, um novo rei é levantado, e o rei chega até Geazi, o servo do profeta Eliseu, no texto que nós acabamos de ler, e ele começa a perguntar: me fala sobre os feitos de Eliseu. Só que antes dele falar, houve um direcionamento para a vida daquela mulher. Existirão, mulher, 7 anos de fome aqui nessa terra. Possivelmente, pelo contexto histórico, o marido daquela mulher já havia morrido, porque você só vê ela, já era idoso, e você só vê ela saindo. Saia da terra que você está. Ela tinha toda uma estrutura material, conhecimento. Você se mudar geograficamente não só é uma questão de se adaptar com a nova casa. Aqueles que vão para fora como estrangeiros, eles sempre comentam não só a questão linguística, mas a questão cultural. Por mais que sejam lugares bons, há toda uma fase de adaptação. É tanto que você faz uma limpeza em casa, e quando você tira muitas coisas de um determinado lugar, você tem que memorizar de onde você tirou, para você não se perder, porque eu creio que cada um de nós aqui temos um cronograma aqui, onde ficam os ovos, onde fica o açúcar, onde fica o café. Então isso é comum acontecer conosco. E naquela ocasião, ela deixou tudo, e diz a palavra que ela foi na direção que Deus estava trazendo através do profeta Eliseu. Sair do lugar da fome. Fala para o seu irmão: sair do lugar da fome. Só que ela foi para a terra dos filisteus, e os filisteus eram gigantes e os maiores inimigos dos filhos de Israel e dos samaritanos. Eram eles os responsáveis pela fome. Diga para o seu irmão: eram eles os responsáveis pela fome. Mas ela estava correndo riscos. Por quê, meu pastor? Porque quem tem o Senhor e caminha debaixo da promessa, não está com medo daquilo que vai acontecer, não está com medo da terra onde vai pisar, não está temendo aquilo que vai enfrentar. Nós temos uma convicção conosco, de que o Deus que opera em nós e através de nós, Ele vai nos guardar, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Deus já preparou a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta-feira. Se você crê que é assim, diga aleluia. Interessante que eu estava lá na Paraíba, estava comendo cada prato diferente, cada peixe, que eu brinquei com os meninos. Eu falei: se eu cometer algum pecado aqui, vai ser o da gula. Eu vou ter que pedir perdão ao Senhor. Mas não cheguei a cometer não, mas que eu comi muito, eu comi. Quebrei a dieta, que teve uma hora que eu comi doce, que eu falei para o irmão: eu estou todo me arrepiando. Você come muito doce e fica, sabe, aquele rançozinho. Mas estava aproveitando como se fosse a única oportunidade, enquanto o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Um dia eu brinquei aqui, eu falei: olha, se um dia vocês me verem andando de jatinho ou em um lugar elegante, chique, é porque só 2 pessoas fazem isso: milionários e missionários. Pode ter certeza que é porque o pastor está sendo missionário. Fala para o seu irmão: diga, o evangelho te leva a lugares que de outra maneira você não conseguiria ir. Amém por isso? Amém ou não amém? Aí tinha o nome de um peixe lá, que até hoje eu não estou conseguindo verbalizar. Por mais que você tenha uma oratória boa, mas é um nome bem complicado. Mas o importante é que era peixe, e gostoso, bom demais. E voltando aqui para esse contexto, ela foi para uma terra dos inimigos, daqueles que estavam provocando a fome em Samaria. Mas qual que era a motivação dela? Salvar o seu filho. Existem momentos que, ao dependermos do Senhor, o Senhor vai provar as nossas motivações. O que é mais importante para você? Isso aqui ou aquilo ali? Você está apegado, agarrado em quê? Você está agarrado ou segurando a bênção no que você gerou, ou naquilo que você construiu? O filho
Foi uma gestação de Deus, porque foi o filho do milagre. 2 milagres. Ela não podia gerar e ele ressuscitou. As construções humanas eram méritos das suas conquistas e do seu marido. Diga para o seu irmão, diga: abra mão do que você construiu para viver o que Deus construiu. Primeiro princípio: caminhar na dependência de Deus é abrir mão daquilo que nós construímos. Não fui eu que construí a igreja Encontro das Águas. Não é porque um pastor é presidente que ele é responsável por tudo isso. Foi Deus que fez. Ele usou pessoas, Ele continua usando. Nós somos um corpo, nós somos uma equipe. Jesus, Ele não disse: contra uma pessoa as portas do inferno jamais prevalecerão, mas Ele disse: contra a minha igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Eu e você, você e eu, juntos nós somos mais fortes. Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, mas unidos no Senhor prevaleceremos e triunfaremos. Se você crê que é assim, diga aleluia. Joga a mão para o alto e aplauda lindamente o Rei da Glória. Eita, coisa linda. Ela saiu para proteger o que Deus havia construído. Só que ela recebeu os relatórios de que a fome havia passado e era momento de voltar. Quando ela volta, estava tendo uma conversa entre o rei e Geazi. Me conte o que Eliseu fez. E a primeira história que Geazi conta, fala para o seu irmão, foi a da mulher. Diga assim: o mundo espiritual está contando a tua história. Não, você não entendeu. Com uma viajada agora, fala para o seu irmão, diga: o mundo espiritual está contando a tua história. Você não está nem sabendo. Você está chegando para dizer: eu vim atrás do que Deus me deu, eu vim atrás do que Deus colocou nas minhas mãos, que por muito tempo eu perdi, mas eu não esqueci. E Deus está dizendo: ô meu filho e minha filha, não se preocupe não, porque eu já preparei o caminho. Eu já usei alguém para falar de você e sobre você. Eu já estou idealizando todas as coisas, endireitando aquilo que estava errado, estava fora do prumo, fora do lugar. Deus já está falando sobre você. Você não viu, você não tocou, você não percebeu, mas a tua segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira já está projetada pelas mãos daquele que é poderoso para suprir e para prover cada uma das tuas necessidades. Ou só se você recebe, joga a mão para o alto, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória! Eu já falei aqui para vocês como Deus ele cuida de cada um de nós. Um dia eu cheguei numa casa, e quando eu cheguei nessa casa, a pessoa tinha me chamado para almoçar. E ela queria mandar pedir um iFood. Falei: por que, irmã? Irmã não disse que ia temperar, que ia fazer, não deu tempo não. Deu, pastor, eu fiz, mas não prestou. Eu digo: é sério? Por que não prestou? Muito salgado, sem sal? Não, pastor. O arroz ficou ligado, unidos venceremos. Daquele branco todo colado. E o feijão ficou parecendo uma papa. Eu digo: olha, não é para te agradar não, mas eu posso te falar uma coisa. É o que eu mais gosto. É esse arroz todo ligadinho e esse feijão que parece que foi feito no dia anterior. Sério, pastor? Sério, não peça nada não, porque a irmã não sabia, mas preparou exatamente o que eu amo. Ela disse: só glória como Jesus cuida. Eu digo: pois é, o que para a irmã era um erro, para Deus e para mim foi providência. Eu comi com força. Diga para o seu irmão, diga: Deus está cuidando de você. As pessoas olham para você e dizem: não, não pegue não, não serve não, não presta não. Mas Deus, Ele é aquele que diz: eu sou quem endireita as vossas veredas e os vossos caminhos.
caminhos de justiça, e vos colocarei em lugares altos, porque eu sou um pai para Israel, e eles não tropeçarão mais em pedras. Jeremias capítulo 31. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga glória a Deus e diga eu recebo. Bata forte assim na mão do seu irmão, diga: Deus já falou sobre você. Você vai receber o WhatsApp, você vai receber ligação, você vai receber transferência. Quem estava devendo vai pagar, você que está devendo também, Deus vai mandar a provisão para você pagar. É desse jeito, Deus já está fazendo a obra. Se você crê, diga aleluia. Só que tem um detalhe, isso aqui é forte. Fala para você, irmão, não venha com mentira não. Diga, fala a verdade. Fala a verdade. Diga, se Jeová te pegar na mentira, você vai pagar o preço. Geazi não mentiu e contou a história da mulher. Só que o rei, ao chegar, muito esperto, olha aí a mulher, e esse é o filho dela. Já estava crescido. Deus está te amadurecendo, te fazendo crescer. Você crê nisso? Amém ou não amém? Ele está amadurecendo o seu chamado, a sua visão empreendedora. Ele está amadurecendo as suas características para que você possa enrijecer os seus lombos para aquilo que você vai enfrentar. Então de repente o rei pergunta: me conta essa história novamente. E a Bíblia diz que a história era a mesma. Ela não chegou, Geazi dizendo: olha, ela subiu e ela tropeçou no primeiro degrau. Ela não chegou dizendo: eu subi e tropecei no segundo degrau. Ela falou exatamente o que Geazi falou. E naquela época, se houvessem mentiras, a sentença era de morte. Se houvesse verdade, ali existiria uma restituição. Ela falou exatamente o que o profeta havia feito e o que Geazi havia falado. Diga para o seu irmão: a história tem que ser uma só. Às vezes você, para poder disfarçar uma mentira, conta uma mentira ainda maior. Depois fala a verdade, Deus vai te respaldar na verdade. Mas vão brigar comigo. O sangue, minha mãe diz, pode dar no meio da canela. Fala a verdade, seja transparente. Quem você é em Deus e quem Deus é em você. Todos nós somos seres humanos, temos falhas, limitações, somos carentes da graça e do favor de Deus. Entre com a verdade que Deus vai te respaldar. A Bíblia diz que aquele que diz que não mente já se faz mentiroso. A fase escolar passou. Fala para o seu irmão: a fase escolar passou. Aquela épocazinha que você dizia: meu pai tem 5 carros, meu pai tem 5 casas na praia. Menino querendo contar vantagem. Eu tenho um Autorama que ninguém vê, mas ele fica criando. É Bob no mundo da imaginação. Diga para o seu irmão: a fase escolar passou. Você já passou por muita coisa para aprender. Aí naquele momento, ela chega dizendo: rei, eu queria só o que eu havia deixado há 7 anos atrás. O rei disse: nós iremos além. Chama os servos e diz: olha, vocês vão devolver para ela o que ela deixou e construiu. E depois que ela saiu, que foi construído, que ela nem botou a mão, que ela nem construiu, que ela nem fez esforço, que ela não fez nada, entregue a ela também. Ou seja, depender de Deus e viver debaixo da verdade não é apenas colher o que você plantou, é colher também o que Deus usou pessoas para plantarem para você. Você está entendendo a dimensão? Mas meu Deus, eu não fiz nada, eu não operei nada, eu não tive trabalho, eu não trabalhei
trabalhei debaixo do sol, mas o Senhor está dizendo: mas quem trabalha sou eu, porque você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei, porque você falou a verdade, eu vou te respaldar, não vou restituir só o que você tinha, mas vou trazer à existência as coisas que não existiam. Se você crê, diga aleluia, e joga a mão para o alto e aplauda lindamente ao Rei da Glória, dizendo: eu creio. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte a Ele, mais forte a Ele. Vem, 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 vem. Rei da Glória hoje vem. De repente, aquela mulher, por depender de Deus, ela foi restituída. Eu creio que quando ela saiu dali, ela não sabia do que iria acontecer. Muitas vezes nós tomamos decisões direcionados pelo Espírito e nós não temos a dimensão até onde aquilo vai nos levar, qual vai ser a consequência de tudo aquilo, porque parece ser tudo tão incerto. Eu creio que todos nós, depois que passamos por um processo de pandemia, vem no nosso coração a maturidade de sermos intensos no agora, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã, de amarmos hoje, porque não sabemos se teremos oportunidade amanhã. Eu não sabia, mas eu vivi uma experiência muito forte nesse casamento, e Deus me usou como profeta, e eu fui autorizado a poder contar. Na hora da entrada das alianças, eu vi o noivo chorando muito, e eu tinha liberado uma palavra profética. E durante o casamento eu falei para ele: Samuel, o que aconteceu ficou para trás, o Senhor já mudou a tua história. Não se culpe por algo que não tem a ver com você. Você hoje é uma nova criatura, você é um príncipe nas mãos do Senhor. Não olhe mais para trás com dores, olhe apenas para o testemunho que você pode contar. E quando o irmão dele entrou com as alianças amarradas, na foto de duas senhoras, e todos choraram muito. E eu fui boca de Deus, orei por ele de maneira específica, porque eu sempre fiz casamentos ao longo da minha história, mas aquele foi diferente. Eu fui profeta de Deus ali mesmo, e nós sentíamos o ambiente da glória. Não sei se é porque estávamos à beira-mar, Jesus era apaixonado pelo mar, então todo o ambiente também cooperava. E eu falei para ele: Deus está te curando hoje, te sarando. Ele chorava, que coisa linda, os noivos olhando para mim de uma maneira tão intensa, todos ali dizendo: pastor, todos nós choramos. E quando foi no final, eu perguntei: o que foi que aconteceu? Quem eram aquelas senhoras? Eles falaram: pastor, a gente nem te contou nada, Deus te usou. Ela era a avó dele e a bisavó, que ano passado, pelo fato dele ter contraído a Covid, ele passou para as duas, e as duas faleceram. E até hoje ele não se perdoa por ter sido a pessoa que contaminou elas. Naquele momento eu fui um instrumento nas mãos do Senhor pela sua graça, para trazer cura no coração daquele jovem. E ele estava feliz, eu não sabia do que havia acontecido, mas eu falei: Samuel, Deus está restituindo a sua alegria. E ele me abraçou no fim, ele disse: pastor, eu vou para a sua igreja com a Lívia e eu vou ser de lá. Eu falei: serão muito bem-vindos, meus amores. Eles falaram que quando voltarem da lua de mel, virão para cá. Então às vezes a gente não sabe da história de uma pessoa,
e do que ela lutou para chegar até aqui. Nós não sabemos das culpas, das sentenças, dos pesos que as pessoas carregam. Mas quando nós aprendemos a depender de Deus, nós entendemos que Deus, Ele pode restituir a esperança, a alegria perdida, os sonhos. Mas eu quero finalizar com um último princípio. Tudo isso aconteceu pela obediência, tudo isso aconteceu pela prioridade ao filho, tudo isso aconteceu porque ela falou a verdade, tudo isso aconteceu porque ela creu no milagre, tudo isso aconteceu porque Deus interviu, mas tudo isso aconteceu porque ela também, quando perdeu o seu filho, ela trancou a porta do quarto que o seu filho estava morto e não entregou a ninguém. E Deus hoje te pergunta o que Ele perguntou no Antigo Testamento: eis que eu proponho diante de ti a morte e a vida, qual você escolhe? Vamos exemplificar e contextualizar Eliseu como sendo o próprio Deus, e a sunamita como sendo você. Só Deus tem a chave da tua história e você. E só entra dentro do teu quarto quem você permitir. Se algo morreu lá dentro, deixe apenas Deus entrar para ressuscitar. Às vezes nós estamos abrindo a porta do quarto da nossa história para especuladores, curiosos e pessoas que só estão ali para observar o fracasso e a vitória. E se existe uma atitude que aquela mulher teve, que foi destacar, Deus falou comigo profundamente, e foi uma das mais sábias, foi que ela não entregou a chave do quarto do profeta a ninguém. Só quem tinha era ela e o profeta. E só quem pode ter a chave do quarto da tua história e do teu coração é Deus e você. Muitas vezes você está entregando a chave da sua casa a muita gente, e as pessoas entram e saem fazendo o que elas querem fazer. E só quem tem autoridade para gerar vida, para aquecer o corpo morto, para ressuscitar sonhos, para trazer direcionamento, para dizer faça isso agora, faça aquilo amanhã, é o Senhor. Não que você não possa ouvir conselhos, você deve, de pessoas que te inspirem, de pessoas que te empurrem para Deus, mas não entregue a chave da sua porta para ninguém. É tanto que está lá em Apocalipse para a igreja, o Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Ele tem a chave de Davi, ele entra se ele quiser. Não tem portas para o Senhor. Os discípulos estavam reunidos no sinédrio, mesmo sem porta, com as portas trancadas, ele entrou e disse: paz seja convosco. Mas ele já fala lá em Apocalipse: se alguém abrir, então diga para o seu irmão: tem uma chave nas suas mãos. Agora eu quero falar profeticamente. Levanta a mão direita para a gente encerrar, fechando assim a mão. Diga: tem uma chave que Deus coloca nas minhas mãos, e no quarto da minha história só quem pode entrar é o Senhor, e quem eu deixar. Mas quando Deus entra, Ele entra para ressuscitar, Ele entra para restituir, Ele entra para marcar a minha família e a minha história. Diga: eu profetizo que essa porta vai ser aberta essa semana, e o que estava morto viverá. Se você crê, diga aleluia, e aplauda lindamente a Jesus. O que estava morto se levantará, o que estava no chão será erguido, o que estava como cauda será cabeça. Creia, creia, creia no que Deus pode fazer. Creia no que Deus pode realizar. Fala para o seu irmão, diga: não deixe de crer. Às vezes a bagunça está lá dentro porque você deixa só Deus entrar. E
E até só quem você confia. Jesus chegou na casa de Jairo e só tinha tumulto. E ele disse: sai todo mundo, fica só o pai, a mãe e alguns discípulos. Quem vem para tumultuar não pode ficar não. Quem vem para piorar não pode ficar. Mas eu quero te dar um conselho, vai me levantar. É uma crítica construtiva, de fato vai construir. Ouça! Mas cuidado a quem você entrega a chave do teu coração. Teu coração é tão precioso. Não deixe mais ninguém pisar. Não deixe mais ninguém fazer o que só Deus pode fazer. Pega hoje a chave que Deus te deu autoridade e abre a porta para Ele entrar. Você sempre pode ter escutado isso de mim, mas eu falo isso como profeta. Conta aí, diga para o seu irmão: domingo que vem, nesse quarto de morte, vai ter ressurreição financeira, espiritual. Quando eu falo, eu profetizo para a minha vida. Vai ter ressurreição emocional, vai ter ressurreição de amizade, vai ter ressurreição. Se você crê, diga aleluia. Porque aquele que deita sobre o corpo morto é exemplo de Eliseu. Não é qualquer um, é Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, aplauda lindamente ao Rei da Glória. Só Ele, só Ele, só Ele. Aplauda. Aplauda lindamente. A ti, Jesus, a ti, Jesus. Só Ele pode. Só Ele pode. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.